Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero narrar a minha história. Meu nome é Mercedes e naquela noite o sertão inteiro parecia segurar o fôlego. A luz batia no rio como se quisesse iluminar o pecado. E lá estavam eles, Helena e Gabriel, no mesmo lugar onde anos atrás o ódio havia começado. Foi ali, exatamente ali, onde nem o gado gostava de pastar. Eu vi quando ele estendeu a mão hesitando, como que se o toque pudesse incendiar o mundo. Quem fez isso foi o Gabriel e ela, a Helena, não, ela não recuou. O vento trouxe o cheiro da terra molhada e da desgraça se armando. Foi então que eu vi, bem atrás da moita, um facho de luz cortando o escuro. Uma lanterna. E eu sabia quem era. Era o Juca. Eu quis gritar, avisar, fazer o tempo parar. Mas se eu gritasse, eu entrava na guerra. E guerra no sertão não é para quem fala, é para quem queima. Você quer saber tudo que a Mercedes fez? E como foi essa guerra entre a família Arantes e Oliveira, entre aquelas fazendas, a Boa Vista e o Espigão? Então você vai ter que ouvir essa história do começo ao fim, aqui no nosso canal. Mas antes de eu começar, pedido, seja membro do nosso canal. Por favor, mais um pedido, se inscreva no canal, acione o sininho, isso tudo é muito importante para nós. E já que se eu não pedir, ninguém pede por mim, ora, então eu digo, quer receber você também uma música? Porque essa história da Mercedes, ela pediu e ela recebeu uma música linda, linda, linda. Tanto é que você vai ouvir a história e no final da mesma você vai escutar a música, conferir a música. Você gostaria também de ter uma música? Ou então saiba, o nosso WhatsApp voltou a funcionar. Ele está trabalhando. Agora tem uma equipe que só trabalha com ele. Peça que faremos a música para você. Basta que para isso você faça uma doação aqui para o canal através do nosso WhatsApp. Sim, porque o WhatsApp também é chave Pix. Quer o número? 0 operadora 11 95133 6677. 95133 6677. Agora, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a impressionante história da família Arantes e Oliveira na guerra entre Fazenda Boa Vista e Espigão, aqui no canal, acabou de começar. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, o meu nome é Dona Mercedes. E se perguntarem por que o silêncio pesa tanto entre a Fazenda Boa Vista e a Fazenda Espigão, como que se até o gado soubesse que ali não se deve pastar. Perto da divisa das fazendas, não. Não é lugar de pastar. Nas divisas da Boa Vista com a Espigão. Pois bem, para entender essa situação toda, ou agora, a gente precisa remexer na terra de ontem, na terra do passado. Eu, Dona Mercedes, eu vi tudo. Eu, Dona Mercedes, eu vi tudo acontecer. E sinceramente, se eu fechar os olhos, sabe, Paulinho Boa Pessoa, se eu deixar minhas pálpebras
se encontrarem, eu ainda vejo, sabe, o brilho daquele incêndio. Eu me lembro do brilho do incêndio, o barulho do fogo. Eu me lembro. Que incêndio arrasador, destruidor, aquelas línguas de fogo que iam engolindo tudo. Os animaizinhos correndo, fugindo. E aquele fogo devastando. Eu vou contar para vocês. Eu vou contar para vocês porque antes daquele incêndio, antes daquele fogaréu, a coisa tinha começado lá atrás, coisa de 40 anos. A briga dos Arantes com os Oliveira. Não foi por pouca coisa, não. Que nada. Foi por causa de água. E no sertão água é sangue. O avô de Gabriel, o avô da Helena, eles eram compadres. Mas uma cerca movida 10 metros para lá, uma nascente represada do lado de cá. E o que era irmandade foi ódio que se herdara junto com o sobrenome. Os Arantes e os Oliveira, eles passaram a se odiar. Eu ainda era... Eu era uma mocinha. Eu tinha meus 15, 16 anos. Já trabalhava, porque a gente começava a trabalhar assim. Olha, se eu disser, pouca gente acredita. Vocês acreditam que com 7 anos eu já sabia cozinhar feijão para minha mãe? 7. Quando eu falo, o pessoal fala: Mercedes, você não está exagerando. Não tô não. E tem muita mulher que está ouvindo a minha história que depois vai dizer: olha, eu também comecei com essa idade, Mercedes. Mas na época eu era mocinha, 15, 16 anos. Já trabalhava na cozinha. E foi eu que escutei, sabe? O primeiro tiro, eu não estou falando tiro, o primeiro tiro de aviso eu escutei e foi dado para o alto. E desde então, desde aquele tiro, o rio que corta as duas propriedades deixou de ser um lugar de banho para virar a linha de guerra. Mas o destino gosta de zombar de homem orgulhoso. Enquanto que os velhos poliam as espingardas e guardavam rancor no peito, os filhos, Gabriel e a Helena, cresciam. Eles nasceram com poucos meses de diferença. Eu lembro de ver a Helena ainda menina, com os pés sujos de terra vermelha, correndo atrás das borboletas, à noite dos vagalumes, até o limite da cerca. Do outro lado da cerca, o Gabriel, sempre mais silencioso, observava a menina das borboletas, a Helena. Ele observava do lado de lá, a menina do lado de cá. Aquilo acontecia, mas não havia permissão de que se tocassem. Hoje eles estão aí. Bem, depois eu atualizo. Mas eu vi que eles foram crescendo assim, daquela forma. Atualizando já um pouquinho, Gabriel assumiu a Fazenda Boa Vista, depois que o pai dele adoeceu. E ele carrega consigo aquela carranca de quem precisa honrar uma briga que nem é dele, não é do Gabriel. Já a Helena
ela saiu para estudar, saiu da cidade. O pessoal comentava: ih, Helena foi estudar, não volta mais não, vai ser doutora. Mas é gozado, né? A terra puxa de volta. A terra tem um imã. Quando o pai da Helena faleceu, ela voltou para a Fazenda Espigão com um diploma debaixo do braço e a coragem que o povo daqui nunca viu em mulher nenhuma. O primeiro reencontro deles, Gabriel e Helena, depois de adultos, eu vi de longe. Foi na beira do riacho, sobre a correnteza. Eu estava colhendo alguma coisa para uma benzedura, umas ervas. Fiquei boa nisso, viu, Paulinho? Aprendi a benzer com a minha avó. Fiquei boa na cozinha e fiquei boa também em benzedura. Eu me encolhi atrás de uma moita, não por medo assim, sabe? Mas porque eu senti que aquele momento era sagrado demais para ter uma testemunha. E eu escutei a prosa, eu escutei a conversa entre Gabriel e Helena, que foi exatamente assim. Você não deveria estar aqui, Helena. O Gabriel falou com a voz grave, mas sem aspereza. Ele segurava as rédeas do cavalo com tanta força que os nós dos dedos estavam até brancos. Helena não recuou. Ela estava do outro lado da margem, com a água batendo nos tornozelos e o riacho que corria. Ela tirou o chapéu e o cabelo escuro caiu pelos ombros como uma cascata da noite. E ela respondeu: a terra é minha tanto quanto sua, Gabriel. Ela respondeu. E a voz dela tinha um desafio doce. Ou você vai me expulsar a tiro, como seu avô fez com o meu, hein, Gabriel? O Gabriel, que estava montado no cavalo, o cavalo parece que deu um passo à frente. Chegou a entrar um pouquinho na água. Ali na margem é bem rasinho. Você sabe, disse ele, Gabriel, você sabe que se meu irmão ou seus primos virem a gente aqui, é perigoso o sangue correr antes do sol se pôr. E cabe aqui a pergunta, Helena, por que você voltou, hein? Você voltou para me atormentar, é? Para te atormentar. Gabriel, eu voltei porque eu não aguento mais viver em lugar onde as pessoas se olham e não se veem. Voltei porque a Fazenda Espigão precisa de mim. E eu sinto que a Fazenda Espigão está morrendo. Você entendeu, Gabriel? E não é só a Espigão que está morrendo, não. A Boa Vista também. Sabe, Gabriel, enquanto há essa briga, enquanto nossas famílias se odeiam por causa de uma nascente, a seca está comendo o pasto de todo mundo. Você já observou? Você já notou isso? O Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. O som do rio era a única coisa que preenchia o espaço entre os dois. E eu ali, assim, atrás da moita, no meu canto, escutando tudo e vendo tudo, eu sentia o coração bater mais forte. Dava para eu ver o jeito que ele olhava para ela. Dava para eu ver o jeito que ela olhava para ele. E eu comecei a sentir naquela hora que ali entre os dois o ódio não tinha lugar. Havia ódio entre as famílias? Sim. Mas entre aqueles dois, o ódio ali não tinha lugar.
o que havia era uma fonte de paz, uma sede de algo que nenhum poço artesiano poderia dar, nenhuma fonte poderia dar. Foi quando eu escutei o Gabriel falando para Helena: meu pai está morrendo, Helena. E o último pedido que o meu pai fez foi que eu nunca deixasse um Oliveira pisar aqui no nosso chão. E por coincidência, quando ele falou assim, sabe quando o cavalo dá aquela marchada sem sair do lugar? Tipo batendo no solo. E ela, Helena, ao ouvir aquilo, falou para ele: e o que o seu coração pede, Gabriel? Mas veja, eu quero saber o que o seu coração fala, Gabriel. Ela deu um passo para dentro do rio também. E eles ficaram ali no meio da correnteza, onde a divisa se perde. Ele estendeu a mão, mas não tocou na Helena, porque eles estavam próximos agora. Os dedos tremeram no ar. Gabriel havia descido do lombo do cavalo. Eles estavam a centímetros, eu não sei precisar quanto, mas vai, um metro, talvez menos. Mas foi como uma barreira invisível, feita de anos de luto e teimosia. É como se aquela barreira invisível fosse mais sólida do que o próprio braço dele. Ele teria que responder a pergunta que a Helena lhe fizera, o que o coração dele pedia. E ele respondeu: Helena, meu coração pede que esse rio aqui leve toda essa mágoa embora, sabe? Mas a honra é uma corda que enforca a gente, né? Eu vi a Helena fechar os olhos e encostar a testa na mão dele. Ela havia aproximado bastante. Foi o gesto mais triste e mais bonito que eu já presenciei. Aquelas duas almas queriam se fundir, mas separadas estavam por fantasmas que insistem em sobreviver. Então, eu presenciando tudo ali de onde eu estava, eu tinha aquela visão privilegiada, eu fiquei torcendo para que houvesse um pouco mais entre eles, eu fiquei torcendo para que acontecesse um pouco mais entre os dois, Gabriel e Helena. E a proposta partiu da Helena e eu pude escutar: Gabriel, então vamos nos encontrar no escuro. Ela murmurou: se a luz do dia não aceita a gente, feito vampiro, a noite vai ter que aceitar. O problema é que o irmão do Gabriel, o Juca era tão diferente do Gabriel. Eu escutei quando a Helena fez a proposta, mas eu logo pensei no Juca, o irmão dele. Ele era tão diferente do Gabriel. Ele era um homem amargo, o Juca. Ele foi criado no veneno, ele foi criado num rancor. Ele já andava desconfiado das saídas noturnas do irmão dele. Então eu comecei a sentir cheiro de tragédia vindo no ar. Igual a gente sente o cheiro da chuva antes da primeira gota cair. Eu sabia, porque eu tinha 15 para 16 anos. Eu via os dois, o Gabriel de um lado da cerca,
a Helena do outro. Nós tínhamos as idades assim, não muito distantes, embora eu fosse mais velha, mas não muito, a diferença de uns 6 anos. Eu era mais velha, 6 anos mais ou menos. Então naquela época, eles meninos ainda, 10, 11 anos de idade, no máximo 12, eu via que eles se queriam bem, eu via que eles se gostavam, mas as diferenças entre os Arantes e os Oliveira faziam com que eles se separassem. E quando eu soube que Helena havia voltado para a fazenda Espigão, eu tinha certeza absoluta comigo de que ela voltara, podia alegar o motivo que fosse, mas que ela voltara era de saudade dele, era da falta do Gabriel. E agora eu ali, escondido aquela atrás da moita e daquele eucalipto grosso, imenso, junto de outros, eu tinha presenciado, eu tinha visto, eu tinha assistido, eu tinha escutado tudo. Eu tinha visto quando a Helena propôs, então, que a gente se encontre no escuro, já que a luz está impedindo. Que a gente se encontre no escuro. E aí quando ela falou assim, eu me liguei no Juca. Ele não foi citado. Não foi citado o Juca nem por um nem por outro, mas eu na hora me liguei no Juca, porque o Juca, ele era completamente o inverso do que era o Gabriel. O Gabriel se fazia de duro. Não, o Juca não se fazia. Ele era duro, rude. E ele andava perseguindo já o irmão, especialmente nas saídas noturnas do Gabriel. E eu assistindo, acompanhando a tudo. O amor deles, Helena e Gabriel. O amor deles era antigo, vinha do tempo de meninos, mas o amor deles era como uma muda de ipê tentando brotar no meio do capim bravo, sabe? Era um amor bonito de se ver, mas tudo era contra aquele amor. Deu para entender? O amor era bonito, eu acompanhava desde que eles eram meninos, mas tudo era contra aquele amor. Eu via passar por perto de mim o tempo todo, tanto um quanto o outro. Mas era um amor que lutava contra tudo e contra todos. De noite, a proposta foi da Helena. A gente pode se encontrar de noite. E normalmente os encontros, eles começaram a acontecer exatamente de noite. E era perto da minha casinha. Eu fingia até que eu estava lá dentro quietinha, dormindo. Eu fingia que eu estava dormindo, mas eu escutava o farfalhar das folhas secas sob os pés dele. Eles se encontravam ali, num velho casarão abandonado que tinha perto da minha casa, onde o teto daquele casarão já permitia ver as estrelas. Era ali que o Gabriel deixava de ser o herdeiro da Boa Vista e Helena esquecia que ela era a doutora do Espigão. Ela se formou, ela era advogada. A Helena era a doutora do Espigão. E às vezes eu me sentia a testemunha ocular daquele amor, mas já fazia anos que eu acompanhava aquilo. Muito tempo. Eles eram meninos ainda. O tempo havia passado.
O tempo havia passado. Porque se naquela época eu tinha 15 para 16, eu agora já passava dos 30. Às vezes eles namoravam lá naquele casarão abandonado, e o silêncio era tão grande na fazenda, você só escutava aqueles grilos, aqueles pássaros noturnos, aqueles grilos, e eu escutava até o diálogo deles. Às vezes eu sinto que a gente está roubando algo que é nosso por direito, Gabriel, dizia a Helena. Às vezes eu nem dormindo estava, mas eu saía assim da casa, eu espreitava atrás do galinheiro e depois do galinheiro eu ficava atrás daquela paineira e dali, a paineira era grande, eu ficava escutando. Eu ficava ouvindo. E escutava quando ele, Gabriel, falava: estamos, Helena. Estamos roubando minutos de paz em meio a décadas de guerra. Escutei quando Gabriel falou do irmão dele, o Juca. Meu irmão, o Juca, anda feito um bicho acuado. Ele conta cada minuto que eu demoro. Ele diz que sente o cheiro do inimigo nas minhas roupas. O Juca, ele nasceu com o coração virado para o avesso. Foi como eu disse, Paulinho, e repito. Enquanto o Gabriel herdou a força da terra, o Juca herdou o veneno da serpente. Dá para entender como é que os irmãos eram diferentes? Se Gabriel havia herdado a força da terra, o Juca herdou o veneno da serpente. Ele não queria apenas a fazenda, a Boa Vista. Ele queria a destruição completa dos Oliveira, da Espigão. Ele queria que a Espigão virasse pamonha. Para ele, o ódio era o que mantinha a família unida. E foi justamente o Juca que começou a armar a teia numa determinada manhã. O sol nem tinha acabado de rasgar o horizonte e o grito do Juca ecoou pelo pátio da fazenda Boa Vista. Um dos bezerros premiados tinha aparecido morto perto da cerca. Não foi cobra, não foi doença. Foi a mão humana que fez a maldade para atiçar o fogo que estava em brasa. Eu tenho certeza que quem matou esse bezerro aqui foram aqueles malditos, aqueles miseráveis do Espigão. A morte desse bezerro não vai ficar assim, não. E não adianta vir com dinheiro para pagar, porque eu quero sangue! Eu quero sangue! O Juca berrava, segurando uma abraçadeira de couro que ele jurava ter encontrado perto do animal. Isso aqui é a marca deles, ó! A marca deles! Ô Gabriel, acorda, rapaz! Acorda! Esses Oliveira odeiam a gente! Olha o que fizeram com o bezerro! É o filho daquele touro. Quanto você pagou no esperma do touro? Quanto você pagou? Mataram o bezerro. Estão desafiando a gente de novo. Tanto bezerro que podia ser morto. Mataram justo esse. Eu vi o Gabriel empalidecer. Ele sabia que a Helena jamais faria aquilo, e era ela quem estava no comando da fazenda Espigão agora.
Ele tinha certeza absoluta que o amor da vida dele não faria aquilo nunca. Mas como defender o inimigo sem se tornar um traidor aos olhos do próprio sangue, o irmão dele, o Juca? A fazenda toda começou a se agitar. Os homens que antes só pensavam na colheita, agora voltavam para engraxar as bainhas dos facões. O clima de festa da colheita deu lugar a uma tensão que fazia o café descer amargo na goela. Então, naquela noite, o encontro no casarão foi diferente. Ficava perto da minha casa, eu testemunhava tudo, eu via. Era o encontro da Helena com o Gabriel, mas não teve beijo de chegada e nem abraço demorado. Eu estava lá fora, atrás da paineira, olhando tudo, e a lua cheia me permitia. O ar estava eletrizado. E aí o Gabriel, ele falou com um ar de preocupação para Helena. Helena, você precisa ir embora daqui, Helena. O Gabriel falou de uma maneira nervosa. Helena, você precisa ir embora daqui. Eu nunca tinha escutado ele falar com uma voz tão preocupada. Helena olhou para ele como a perguntar por quê. E o Gabriel disse para ela: o Juca, meu irmão, ele está fora de si. Ele está convencendo a peonada de que vocês mataram o bezerro. O bezerro mais valioso da fazenda. Pagamos muito caro de fato no esperma do boi. E ele não quer nem reparo com dinheiro. Ele quer reparo com sangue, Helena. Se o meu irmão sonhar que eu e você, ele não vai pensar duas vezes. Ah, não, Gabriel. Não, Gabriel, o que você está me falando, eu não vou fazer. Eu não vou fugir. Você sabia que eu saí daqui, que eu estudei, que eu me formei advogada e eu sei de todos os meus direitos e conheço a lei? Sim, é lógico que eu sei. Mas você sabe como é que é a lei aqui do sertão? Ele tá louco. O meu irmão tá completamente louco e ele tá encontrando todas as desculpas, sabe? Pra fazer alguma coisa de profunda maldade, algo muito cruel. Gabriel, eu soube da morte desse bezerro. A conversa chegou no espigão. Eu investiguei, meus peões não saíram da sede. Alguém está plantando essa coisa. Alguém, sabe, matou esse bezerro exatamente para que a culpa caísse sobre a gente. Você acha que nós íamos matar um bezerro e deixar ali, do lado da cerca, dando de fato todas as provas, todas as pintas de que a pessoa que fez isso estava na fazenda Espigão? Se alguém... Gabriel, raciocina comigo. Você sabe que os Oliveira burros nós nunca fomos. Você acha que se a gente tivesse matado o bezerro, a gente não teria colocado esse bezerro mais para longe? E não teria deixado encostado na cerca? Alguém está querendo que a gente entre em guerra novamente. Na verdade, essa guerra nunca acabou, você sabe, né, Helena? O tempo passou, você estudou, você se formou, mas o ódio nunca passou. Eu procuro não alimentar isso, mas o meu irmão, bem, o Juca você conhece. Por favor, Helena, eu tenho medo de que alguma coisa lhe aconteça. Eu estou pedindo,
Você não precisa fugir, não é uma fuga. Sabe, inventa uma viagem. Faz que você precisou ir para o Rio de Janeiro, precisou voltar para a capital por algum motivo. Você passa lá uns dias. É lógico que eu vou sentir a sua falta. É lógico que eu vou sentir demais a sua falta. Você passa lá uns dias. Depois, quando as coisas se acalmarem, eu entro em contato. Eu faço um contato com você. E aí você volta. É para esse ódio passar. Essa história do bezerro passar. Agora está tudo tão inflamado. Não, Gabriel. Não. Se eu saio daqui, eu acabo dando razão pro Juca e ele não tem nenhuma razão. O bezerro tá morto? Fato. Tá morto. Mas não foi os Oliveira? Não foi os Oliveira. Não foi ninguém da Fazenda Espigão? Não foi ninguém da Fazenda Espigão. Então eu não posso fugir. Se eu fujo, eu dou razão a ele. O Gabriel chorou. O Gabriel chorou. Ele estava sentindo que o que o irmão ia fazer por causa daquele bezerra era algo muito grave. O que o irmão ia fazer por causa daquele bezerro era algo muito grave. Ele chorou. E homem da roça não chora fácil, mas quando chora, é como que se uma represa se rompesse. Então, eu vi, quando ele abraçou a Helena com força, ela parecia querer abraçá-lo e também retribuir aquele abraço de forma que eles pareciam se fundir um ao outro, para que ninguém pudesse separá-los. Mas o que eles não podiam imaginar, o que eles não podiam imaginar é que naquela noite, na noite da morte do bezerro, o Juca, o irmão do Gabriel, o homem que herdou o veneno da serpente, o Juca, ele não estava longe dali. Ele havia seguido o irmão, feito um felino que persegue a sua caça, a sua presa. Ele tinha seguido o irmão. E de onde eu estava, atrás da paineira, eu consegui ver a luz daquela lanterna, a lanterna dele brilhar. Meu coração quase parou. Quando eu via a luz da lanterna brilhar, atrás daquela moita no meio do mato, eu tive a certeza absoluta de que era o Juca. E nessa hora, o meu desejo foi gritar. Veio em mim aquele desejo, gritar, tipo, o desejo que veio. E se eu der um grito assim? Corre, Gabriel! Corre, Helena! Sabe? Veio o desejo. E quando veio o desejo, eu precisava tomar uma atitude. Agora, se eu tomasse uma atitude, eu estaria inserida dentro da história. Eu estaria mergulhada dentro da história.
E mergulhar dentro da história seria entrar na guerra. De que lado? Lado dos Arantes ou lado dos Oliveiras? Lado da Boa Vista ou lado do Espigão? Então amanhã você não vai perder o segundo capítulo dessa história, que está sendo brilhantemente narrado por ela, Mercedes. A Mercedes presenciou, a Mercedes viu tudo, a Mercedes assistiu a tudo. Aliás, ela acompanhava desde que mocinha ela era. Desde que ela era mocinha, ela tinha lá seus 15, 16 anos. Ela já acompanhava tudo tão de perto. Então, você não vai perder. No capítulo de amanhã, o que fez a Mercedes? Porque se ela grita, ela está dentro da guerra. E ela sabe que guerra é essa. Mas o grito a colocaria dentro da guerra de que lado? Ela ficaria do lado dos Arantes ou do lado dos Oliveira? Lado da Fazenda Boa Vista ou do lado do Espigão? Então, você não pode perder. Amanhã, aqui nesse mesmo horário, tudo que a Mercedes vai narrar do que aconteceu naquela guerra que ela acompanhava desde que ela era menina. Desde menino ele olhava pra cerca, como quem mira o horizonte e espera. Do outro lado um riso doce, uma prosada. Os olhos dela acendiam primavera. Ela corria atrás das borboletas, um vestido manchado de chão. Ele fingia que não via, mas via e guardava aquilo no coração. Mas o sertão tem sede e orgulho, e o amor nasceu no lugar errado. Entrar antes de Oliveira o barulho de um rio que virou pecado. Entre a água e o fogo o amor resistiu, mesmo com o vento soprando fim. Helena voltou e o tempo sorriu, Gabriela ainda esperava por mim. O destino pode ser cruel, mas é bonito quando a chama não se apaga assim. Ela foi pra cidade estudar leis e coragem, deixou o cheiro da terra no quintal. Ele ficou com o chapéu e a saudade, e o coração batendo desigual. Os anos secaram as margens do rio, mas não secaram o que ficou. Ela voltou com um olhar maduro e o mesmo amor que nunca cessou. O povo fala que é loucura, mas quem ama desafia seque o céu. E o coração não entende fronteira, nem cerca, nem nome, nem papel. Entre a água e o fogo o amor resistiu, mesmo com o vento soprando fim. Helena voltou e o tempo sorriu, Gabriela ainda esperava por mim. O destino pode ser cruel, mas é bonito quando a chama não se apaga assim. Dizem que o rio traz lembrança e o fogo leva o que restou, mas quando a cinza encontra a nascente, renova tudo que queimou. Entre a água e o fogo o amor vai seguir, mesmo que o sertão diga não. Helena e Gabriel são raízes antigas que nascem no pó, mas brotam do chão. E se o mundo virar cinza outra vez, o amor ainda será a canção. Dois nomes riscados na madeira, um coração partido ao meio, mas no silêncio da beira do rio ainda se escuta o mesmo anseio. Entre a água e o fogo
o amor venceu o receio.